Olha só, na sua conta do Twitter, o Deltan Dallagnol escreveu o seguinte: quarta-feira é um dia D da luta contra a corrupção na Lava Jato. Uma derrota significará que a maior parte dos corruptos de diferentes partidos por todo o país jamais serão responsabilizados na Lava Jato e além. O cenário não é bom. Estarei em jejum, oração e torcendo pelo país. Aí, Vera, já passo para você, André Azar. O juiz Marcelo Bretas, também da Lava Jato no Rio de Janeiro, respondeu ao tweet do Deltan dizendo o seguinte: caro irmão em Cristo, como cidadão brasileiro e temente a Deus, acompanhá-lo-ei em oração em favor do nosso país e do nosso povo. Fala, Andreasa. Muito melhor seria se fosse greve de fome, né? O que ele escreveu, o jejum, com essa conotação, não, com essa sentença explicitamente religiosa, corroborada pelo Marcelo Bretas depois, é ridículo, é cafona, é vulgar, é exploração de baixo nível de uma questão seríssima. Imaginem se fosse, por exemplo, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, indo à rede social para tratar de uma matéria pública, porque essa é uma matéria pública, usando uma expressão como essa, logo depois da Páscoa. Imagine onde esse homem estaria agora na boca do povo. Mas essa turma não. Essa turma pode falar o que quiser, pode fazer uma exploração rasteira dos conceitos religiosos para uma atividade política, porque isso é ativismo político, que é o que o seu Deltan Dallagnol faz agora sem nenhuma vergonha, há muitos meses. Olha, eu vi esse troço, Patrick Santos, você não tem ideia, eu fiquei enlouquecido, olha, a gente vai baixo, hein, nesse país, a gente vai baixo. A gente vai baixo. Eu acho que não tem nada a ver misturar conceitos religiosos, oração, jejum e outras coisas com algo que é um debate público. Fazer um abaixo-assinado embasando juridicamente as razões pelas quais eles, procuradores e os juízes de instâncias inferiores, acreditam que o cumprimento da pena deve se dar a partir da condenação em segunda instância, eu acho de extremo valor, Patrick, porque esses são os operadores que aplicam o direito e que têm ali entre as suas funções constitucionais a aplicação da lei penal e fazer com que haja um combate à impunidade. Eles têm isso como um dever funcional. Procuradores, juízes, que eles digam ao Supremo Tribunal Federal que, como aplicadores do direito, operadores do direito, eles entendem que esse cumprimento da pena deve se dar a partir da condenação em segunda instância, sem prejuízo do direito à ampla defesa, para que não haja impunidade, acho absolutamente legítimo, acho uma discussão de grande alcance jurídico, cívico, civilizatório, etc, etc. Fazer disso uma peroração de caráter religioso realmente sai totalmente do script, não tem nada a ver, mistura alhos e bugalhos e é a reincidência de um comportamento que tem sido muito comum da parte do procurador Deltan Dallagnol, que é uma espécie de messianismo jurídico-religioso. Eu acho que as duas coisas têm de andar separadas. O Estado brasileiro é laico, seus representantes têm de fazer uma defesa daquilo que lhes cabe. No caso de procuradores, da lei, da aplicação da lei, da defesa da sociedade, de ser o braço da sociedade. E aí eu acho que até cabe sim algum ativismo político e jurídico por parte do Ministério Público, porque eles são o representante da sociedade junto ao Estado. Então eu acho que cabe. Mais do que isso, eu acho bastante perigoso. O que você pensa a respeito, Madu? Eu concordo com a Vera. Misturar alhos e bugalhos, ou religião com política, nunca dá boa coisa, né? Eu desconfio muito, não gosto disso. Não acho uma prática correta. A sensação que me deu quando eu escutei isso é que eu senti que o Deltan Dallagnol tinha entregue a Deus os destinos do Brasil. Tipo, desistia, né? Eu desisto. Só me resta orar pelo Brasil e tudo mais. Não consegui, a princípio, dar essa leitura assim messiânica, né? Essa coisa de sacrifício, essa expiação. Mas eu acho que é isso mesmo. A ideia é fazer uma corrente de oração,
Eu respeito muito a prática religiosa de cada um, né? Apesar de não crer. Eu acho que aqueles que creem são mais felizes, principalmente se a crença é sincera. Faz jejum também, mas Madu. Não se mistura, não é oportuna. Pera, só concluindo, Andreasa, já te passo. Faz jejum com ele. Não, faz jejum não pretendo fazer jejum. Eu acho que a saída do abaixo-assinado, a discussão ampla, o debate civilizado, esse é o caminho dentro do campo da política. Aí eu tô com a Vera integralmente, entendeu? Vai haver também amanhã manifestação em várias cidades brasileiras, também acho correto, desde que sejam pacíficas e ordeiras, de um lado e de outro. O que me assusta de fato, o que me preocupa é a gravidade do momento que a gente está atravessando. Eu não consigo realmente contemplar isso tudo e ficar tranquilo. Eu acho que qualquer que seja o andamento das coisas, a gente tem uns tempos bem instáveis aí pela frente. Fala, Andreasa. O que me preocupa também, pegando carona aí na fala do Madu, sobre preocupações, né? E eu sei que os colegas não concordam, mas a centralidade do Lula reafirmada nesse debate. Nunca no Brasil, nenhum dos lados envolvidos agora, as partes interessadas, considerando que nós estamos no ano eleitoral e o Lula, é uma desgraça tremenda, lidera as pesquisas presidenciais, mesmo condenado em segunda instância, nenhuma das partes, ninguém jamais se interessou sobre o momento em que se começava a cumprir pena nesse país. Ninguém nunca se preocupou com isso. Isso nunca foi tema do debate público e não faltaram oportunidades e nunca deixou de ser uma questão importante. Mesmo lá em 2016, quando esse debate aconteceu, a imprensa deu o devido destaque, mas a matéria não era fulanizada. Então, foi adiante. Da mesma forma como na Câmara, no Congresso, quando se aprovou as delações premiadas também, sabe-se lá como aquilo passou, o recurso a esse instrumento, se deixou passar sem que ninguém tratasse disso publicamente. Somente agora, com o Lula no centro da questão, porque é o Lula aquele que pode ser preso amanhã se o habeas corpus não for concedido, em função da jurisprudência atual do Supremo, é o Lula que dá, portanto, a paixão a esse debate. É isso, não adianta fugir disso. As pessoas não estão preocupadas, sinceramente, de modo geral, com a questão teórica, com a questão constitucional, sobre se a prisão em segunda instância é legal ou não. Estão preocupadas sobre se o Lula vai ser preso ou não. E isso é ruim para o debate, isso é péssimo para o debate. Você acha isso, Vera? Não, discordo. Isso aí está em discussão com uma grande centralidade no país desde 2016, quando o Teori Zavascki deu a mudança nessa jurisprudência, foi manchete de todos os jornais e ali se vislumbrou um ponto de inflexão. Desde o primeiro momento, na Lava Jato, todos os analistas falaram isso, tanto é que a partir daí, Marcelo Odebrecht, que estava se recusando a fazer um acordo de delação premiada, partiu para a delação. O Léo Pinheiro começou a negociar a delação e contratou o escritório do José Luiz Oliveira Lima para isso, uma delação que está empacada há 2 anos, hoje exatamente faz 2 anos que ele começou a negociar, e outros, Antônio Palocci, uma lista enorme de pessoas que foram para a delação porque viram que tinha a grande possibilidade de começar a cumprir uma cana real, que isso não era uma coisa abstrata que eles iriam cumprir quando tivessem a idade do Paulo Maluf. Portanto, esse debate sempre foi o ponto fulcral da mudança no combate à corrupção no Brasil. Isso juntamente com os acordos internacionais que permitiram ao Ministério Público obter informações da Suíça e de outros paraísos fiscais que começaram a pôr o dedo na ferida do combate à impunidade. Portanto, se existe hoje uma interpretação da Constituição segundo a qual o trânsito em julgado de que fala a Constituição não é a última pá de cal apenas, para que você pode começar um cumprimento provisório da pena sem prejuízo do direito à presunção de inocência, uma vez que esses recursos, depois da condenação em segunda instância, não mexem já na pena, mexem apenas em questões processuais, isso foi sim fundamental. A fulanização se deveu, aí sim,
E nisso eu concordo com o Andreasa, a gente tem concordado aqui, a demora da ministra Carmen Lúcia em pautar questões de fundo, questões de mérito ainda relativas a esse assunto, mas que ele sempre foi importante, que o próprio Sérgio Moro, lá em agosto do ano passado, no Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos, tocou nesse assunto e falou do risco de retrocesso nesse assunto, isso sempre ficou muito evidente. Bom, quer falar, Madu? Eu ia passar a bola para você aqui falando do Gilmar, mas claro, conclua, por favor, vai lá. Eu só queria lembrar uma coisa que até o Gabeira, no artigo dele de sábado no Globo, passou assim uma leve pincelada, mas só para mostrar, né, que é incrível. Nós estamos há poucos meses, quer dizer, 6 meses das eleições praticamente, o Brasil vivendo graves problemas de violência, desemprego, né, a penúria que o PT, a devastação que o governo PT-PMDB provocou no Brasil de uma maneira geral, o problema da Previdência, das contas públicas, né? As reformas tão necessárias, os problemas de saúde, educação. A gente devia estar discutindo essa agenda, esse era o debate. Isso é que devia estar ocupando a cabeça dos brasileiros desde já, para poder a gente sair desse labirinto. E nós estamos aqui, todos nós, e não é culpa nossa, não, nós não estamos... o Brasil inteiro fica andando em círculos dessa questão da impunidade, da prisão ou não do Lula, que na verdade só interessa ao Lula e os seus cupinchas, que são de vários outros partidos, como eu já falei, do Zé Sarney, do Romero Jucá, do Aécio Neves, todos esses incriminados, né, nesses crimes contra os cofres públicos, são esses caras que são os únicos interessados nessa história, né? E fica o resto da sociedade tentando defender seus interesses, né? E em contraponto, a gente não consegue discutir os problemas fundamentais, a agenda é importante, né, que daria os rumos para a nova presidência, para a nova gestão, para o Brasil sair desse buraco. Isso aqui de se lamentar, é de chorar isso. Estamos perdendo o nosso tempo, o Brasil perde o seu tempo com essas questões. Só para não perder a oportunidade, dentro disso que você falou também, né, Vera, o ex-ministro do Supremo, o Carlos Veloso, ele defendeu também hoje num artigo no Estadão a execução, né, da pena já em segunda instância. Ele diz que o certo é que o entendimento no sentido de aguardar o trânsito e o julgado contribui para a impunidade. Foi um belo artigo, inclusive falamos aqui no Jornal da Manhã. Artigo bastante técnico de alguém que não tem nenhuma filiação partidária para um lado ou para o outro, presidiu o Supremo Tribunal Federal e disse que da forma como essa interpretação literal da Constituição é feita por alguns ministros esses que são uma minoria absoluta na história do Supremo Tribunal Federal, Patrick. O ministro Alexandre de Moraes deve historiar isso no seu voto na quarta-feira. São 7 os ministros até hoje na história do Supremo, portanto se contam nos dedos de 2 mãos, são 7 os ministros que deram entendimento até hoje na história do Supremo a favor do trânsito em julgado absoluto, aquele que faz as coisas caducarem. O resto dos ministros que se manifestaram a respeito desse assunto até hoje, a maioria entendeu que cabe o cumprimento provisório da pena. Para recolocar as coisas nos lugares jurídicos, mostrar que esse pessoal que defende o trânsito completo em julgado não é o único que defende a Constituição, porque senão parece que o pessoal da Lava Jato quer dar uma pernada na Constituição. Não é, tem 2 interpretações igualmente defensáveis por pessoas doutas em direito.